Boa noite. Vamos dar início aqui à apresentação do nosso projeto da disciplina de mineração de dados, do professor Igor Costa. A dupla é formada por Eduardo Nogueira e por mim, Alan Santos. E esse aqui seria o GitHub do projeto, onde tem o README aqui fornecido pelo professor, a estrutura, onde você vai encontrar os autores, o tema é a motivação e o dataset que foi selecionado. Também temos aqui 3 sprints desse projeto: a sprint 2, 3 e 4, sendo que cada uma delas inclui a anterior. Então a sprint 3 tem a sprint 2 e a sprint 4 tem a sprint 3, que seria o projeto final. Então vamos estar abrindo aqui ao lado, já está carregado aqui a sprint 4, que seria o nosso projeto final. De início, importamos algumas bibliotecas para fazer o carregamento do dataset. Esse dataset ele se encontra lá no Kaggle. Lemos aqui, visualizamos aqui as primeiras linhas, descrevemos aqui as variáveis, as colunas que estão presentes nesse dataset, até mesmo para um melhor entendimento o que cada uma representa. Apresentamos também a dimensão, ou seja, quantas linhas e quantas colunas estão presentes aqui no nosso dataset, e os tipos de cada variável, de cada coluna que também está nesse dataset. Um ponto aqui interessante é que criamos uma função para, com base na coluna, classificar se aquela variável ela é quantitativa ou qualitativa, só pelo tipo. Mas esse aqui foi o resultado, mas deixamos uma observação aqui que não é só pelo tipo que, na verdade, essa coluna ela vai ser classificada. Aqui está, de fato, uma classificação real, pois algumas colunas que foram classificadas como qualitativas têm inconsistências e que, ao removermos essas inconsistências, ela acaba sendo uma variável quantitativa. E aqui está a sprint 3. Bom, e dando início ao Sprint 3, nós fomos primeiro é, verificar, nós vamos verificar a quantidade de valores ausentes no dataset, né? Então nós vemos aí que não tem nenhum valor ausente, mas em contrapartida tem alguns valores duplicados, que nós removemos, e mesmo não tendo nenhum valor ausente, alguns registros de algumas colunas não vieram do jeito que nós queríamos. Que foi no caso na coluna de imposto, veio com esse valor de hífen, né, que nós suspeitamos que poderia ser ou por carro que seja um pouco velho, ou que foi livre de imposto. Na coluna de já em volume também teve um dado que nós não queríamos, que foi esse nome turbo. Na coluna que representa a quilometragem do carro, nós vimos que essa expressão KM também não era interessante, queremos pegar apenas a parte numérica. A coluna de portas também veio de um formato diferente que desejamos, que também queremos só o formato numérico dessas variáveis. Então, aqui nós fazemos os valores a contagem da quantidade de vezes que essa expressão veio na coluna, a expressão de hífen na coluna de imposto. E como eu disse, nós suspeitamos que poderia ser algo relacionado ao ano do carro, mas vimos que não, pois estava um pouco distribuído, né, dos anos ali 93 a 2018 está bem distribuído. Então descartamos essa possibilidade e com isso nós calculamos a média da coluna e preenchemos os valores que estavam com esse hífen. Essa coluna de leaf interior, que significa o interior do carro, né? Algo relacionado a se tem couro ou não, se é de couro ou não, o interior do carro. Nós, nós substituímos o que tem sim por true, né? E não no por false. Então nós colocamos como booleano essa coluna. A coluna de engine volume, nós tiramos essa expressão turbo também do valor, né, dos registros. Fizemos aí uma visualização de gráfico em comparação de preço turbo contra os carros que não são turbo, né?
vemos como é que ficou na no data frame. Na coluna de quilometragem, nós tiramos essa parte de km, queremos pegar apenas a parte numérica dessa coluna. Na coluna de portas, nós também pegamos só apenas a parte numérica, né? A produção por ano de carro. Nós vimos aí no notebook. E pegamos os 5 primeiros registros dos carros que tem. Levantar um pouco, Carla. É, o ano que seja maior que 1984. Pronto. E também vemos os carros que estão abaixo de US$ 500, né? Fizemos a distribuição também. E vemos o preço médio por ano de fabricação. Então, nessa segunda parte, né, da sprint, nós calculamos a média, moda e mediana das colunas quantitativas. Pegamos também o desvio padrão, a variância, o valor mínimo e valor máximo e quartis dessas colunas. As colunas qualitativas, nós fazemos uma distribuição de frequência absoluta e frequência relativa, né, dessas colunas. E fizemos alguns gráficos para melhor entendimento visual de como estava sendo distribuído aqueles valores. E gráficos de barra também. Nesses gráficos de barra, esses dois primeiros, nós pegamos como era algo muito que tinha muita informação de diferentes fontes, vamos dizer assim, como nesse primeiro caso, top 10 fabricantes, top 10 modelos, há muitos fabricantes e muitos modelos. Nós pegamos apenas top 10 para visualizar melhor, facilitar a visualização, pois se não fosse dessa forma, ficaria muito ruim de se observar, visualmente falando. Fizemos alguns box plots também do, do, das colunas quantitativas e gráficos de dispersões. Verificamos novamente que não tem nenhum valor ausente no dataset. Bom, dando início agora a Sprint 4, copiamos aquele dataset para um novo dataset, só chamamos ele de data. Visualizamos aqui esse dataset. E com base na variável do ano de produção, criamos uma nova variável que se chama age, que seria a idade daquele carro. E depois removemos a variável antiga, que seria do ano de produção. Também removemos também o ID, justamente para fazer para criar os modelos. Identificamos alguns outliers. Dividimos o que são variáveis categóricas de numéricas. Fizemos o encoder dessas variáveis categóricas. Estamos visualizando aqui o dataset depois desse encoder. E começamos agora a questão do treinamento dos modelos, né? Separamos aqui a variável alvo e selecionamos aqui 4 modelos para poder trabalhar. Seria a de regressão linear, da floresta aleatória, o gradient boosting e o MLP regression para rede neural. Então aqui estamos instanciando aqui os 4 modelos e criamos essa função aqui para fazer o treinamento. Com base nessa função, chamamos aqui os 4 modelos e passamos o nome de cada modelo, só para ficar ter uma melhor visualização aqui na saída aqui do print. Então, por exemplo, o score do modelo linear regression e o valor, isso para os 4 modelos, né? Temos aqui o score. E para melhorar ainda mais, criamos aqui também um data frame, onde vai ter aqui o algoritmo que foi utilizado, né? Ou seja, o modelo que foi utilizado, o score que ele trouxe e também o RMSE. E além disso, também fizemos algumas predições, né, para os 4 modelos. No caso de regressão linear, aqui está o exemplo da predição, que no caso é um data frame onde podemos ver o valor realmente seria, né, o valor atual, o valor que foi previsto e a diferença com relação a esse modelo. Isso se repete para os outros 3 modelos, né? O de Random Forest, Gradient Boosting e por fim o de rede neural, né? O MLP Regression. E esse foi o nosso projeto. Muito obrigado.